Falou, mano. Pronto. Agora tá tudo certo. Tava terminando de configurar aqui as coisas. Vou dar uma aumentadinha no meu microfone. Estão conseguindo me ouvir bem? Estamos. Deixa eu ver. Aqui, desmutei. Agora sim, agora tô ouvindo. Estamos. Beleza. E aí, pessoal? Boa noite. Boa noite, Eric. Boa noite, Francis, Rafael, Júlia, Abner. Júlia, Rafael, Eberson tá aqui com a gente, Yuri, Rafael Klein. Pessoal, a gente vai fazer uma coisa bem massa hoje. Deixa eu ajustar minha câmera aqui, rapidão. Agora tá show. A gente vai estudar junto um material gratuito que está disponível na internet, que é bem famoso, e acredito que muitos de vocês conheçam, que é o da Erin, né? Erin-san, a menininha que vai para estudar no Japão e tal, e tem umas liçõezinhas disponíveis em relação à experiência dela no Japão. E é uma personagem fictícia, é atuada por, enfim, são atores, né? E esse material é feito pela Japan Foundation, né? Fundação do Japão. E tem em várias línguas e tem em português também, é bem legal. A gente vai estudar o primeiríssimo vídeo desse material da Erin. A gente vai estudar aqui juntos e aí eu vou tentar dar um norte para vocês de como vocês podem continuar estudando os próximos, também por conta. Mas primeiramente, alguém quer compartilhar alguma coisa em relação aos estudos de japonês, o que tem feito, como é que estão os desafios, as vitórias, qualquer coisa? Deixa um tempinho para vocês falarem, quem quiser. Boa noite, boa tarde, bom dia. Salve. E aí, Vinícius, é uma grande honra estar aqui, sua presença. Que isso, rapaz. Jamais, jamais. Somos todos amigos. Bom ouvir isso. Quanto aos meus estudos de japonês, por hora eu dei uma paradinha, porque eu fiquei 3 adiantado no estudo e acabei não colocando as frases no Anki. A ideia eu dei uma paradinha para desacumular. E foi isso aí. Você estudou o material, você coletou frases e aí as frases ficaram paradas, você não adicionou. Aí agora você está adicionando, entendi. Vamos ver aqui o que o pessoal está comentando. O Abner. Deu uma desanimada, mas está tentando achar força. Você vai achar hoje, irmão. É hoje, é agora. Gente, eu tô de aparelho, olha agora. Olha só, tá até meio difícil de falar ainda. Você vai achar forças hoje. A gente vai ensinar uma coisa bem legal, você vai gostar. A Júlia. Eu já revisei o Anki antes de vir. Massa, eu já revisei o Anki hoje também. Inclusive, revisei gravando uma ceninha do vlog. Bom, eu não sei como a gente vai fazer hoje em relação a compartilhar o som do meu computador e som do meu microfone ao mesmo tempo. Mas eu vou achar uma forma. Legal seria se desse para eu compartilhar o do meu computador e o do meu microfone ao mesmo tempo. Áudio, compartilhando o microfone. Acho que não vai dar, vou ter que ficar trocando o tempo todo. Rafael, fui tentar ler um mangá em japonês e estava entendendo bem até onde eu li, fiquei muito feliz. Massa. O melhor sentimento é esse. Aproveitar alguma coisa e ver que a gente tem evoluído. Eberson, tô conseguindo entender cada vez mais o Nihon nos programas. Maravilhoso. O Yuri disse, esse material da Erin seria o meu próximo material depois que eu terminar a série Primeiras Frases. Bom que vou ver hoje aqui uma maneira boa de estudar esse site. Ele tem nível, assim, apesar de ele ser adaptado para estudos, ele tem um nível de diálogo nativo. Então você vai ver estruturas que elas não são, como é que eu posso dizer, facilitadas para que fique mais tranquilo de você estudar. Elas aparecem no nível nativo mesmo, porém são estruturas fundamentais, sabe? Não é nada muito monstruoso. Então isso é o legal do material da Erin. Como ele é gratuito e ele é bem famoso, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco de como aproveitar ele. A gente vai fazer junto aqui a primeiríssima lição.
Então eu já vou compartilhar aqui a tela. Já vou dar o share aqui. Acredito que vocês estejam vendo. Me dê uma confirmação no chat se vocês estão vendo a minha tela. Estamos. Beleza, então tá certo. Com esse material aí, ele vai estar para usar como listening também, né? Dá pra baixar. Dá pra baixar o script dele, dá pra baixar o áudio também, ele é bem legal. Eu estudei esse material da Eren em 2014, se eu não me engano. 2014 ou 2015, faz bastante tempo. É meio nostálgico pra mim estar nesse site. Mas ele é bem legal. O nível de coisas que dá pra aprender estudando todas essas 25 lições é bem grande. Assim. Quem vai até o final aprende bastante coisa. Dá pra estudar em quanto tempo? Perguntaram. Fazendo com calma, uma lição por semana, sabe? Faz uma lição por semana, estudando bem pausado, tirando todas as suas dúvidas, adicionando as frases no Anki, ouvindo. Vai um por semana, se faça esse desafio. 25 semanas não é nem metade de um ano. 25 semanas você vai levar aí mais ou menos 6 meses para fazer. Né? Considerando que o ano tem 52 semanas. Você vai levar mais ou menos 6 meses para fazer. Se você estiver começando agora, lá para meados de agosto, você vai estar terminando esse material e você vai estar com um nível de vocabulário bem legal. Então fica aí uma recomendação. Se você gosta de estudar os materiais que a gente faz no programa Japonês Online, e quiser fazer isso aqui em paralelo também, aproveitem o que tem disponível na internet, que foi feito para vocês. Estava estudando um parecido de 26 lições, cada uma hora. Por isso desanimei. Comecei muito empolgado e agora desandei. 1 hora é embaçado. Eu acho muito difícil que você mantenha o nível de 1 hora. Eu sou fã do 10 minutos por dia, sabe? 10, 15 minutos por dia. Eu sou fã disso. Porque é isso que dá no longo prazo, eu tenho essa sensação. Bom, pessoal, vamos começar para não ficar muito tempo, porque 19 horas tem uma outra live. Eu não vou conseguir estender muito, infelizmente. Mas alguns avisos rápidos. Se você precisar sair um pouquinho antes, se você entrou um pouco depois, ou se você vai parar um pouquinho para poder atender o portão, receber a pizza, tá tudo bem, porque essa aula vai ficar gravada, vai ficar disponível no YouTube e vai ficar num link não listado ao qual só vocês terão acesso. Então, vocês vão receber no e-mail como vocês recebem todas as vezes, tá bom? Então, vamos lá. O site do material é eren.ne.jp/pt, né, /português. E a gente vai começar... Deixa eu configurar aqui o meu share para compartilhar a tela, em vez de ficar compartilhando só a janela. A gente vai começar na lição 1. Lição 1, primeira saudação, material 1. Vai pedir para você ativar o Flash Player. Se você não tiver com o Flash Player ativado, ele vai pedir para ativar. Então, vamos lá. Eren se apresenta aos colegas na sala de aula. Né, o primeiríssimo áudio aqui. Vamos fazer um exercício aqui de reconhecimento geral, sem script, sem nada. Vamos só ouvir e assistir uma vez e ver o que a gente pega disso. Então, vocês vão parar de me ouvir. Vocês vão ouvir o computador a partir de agora, tá? Vamos lá. Hajimemashite, Erin です。イギリスから来ました。日本のことをたくさん勉強したいので、よろしくお願いします。
じゃあ、君の席はあそこだ。辻岡、いろいろ教えてやってくれ。私、藤岡咲。藤岡。咲でいいから、よろしくね。はい。Ele é bem bonitinho, né? O diálogo. Basicamente, então, a Eren é a menina transferida. Ela falou que veio da Inglaterra, né? E ela chegou agora no Japão e ela vai passar 6 meses estudando nessa escola japonesa e ela vai enfrentar aí todos os desafios de uma pessoa recém-chegada no Japão, estrangeira. E ela chega na sala de aula, o professor apresenta qual é a sala dela e apresenta quem é a Eren e ela faz a introdução dela, né? Faz a apresentação inicial para os colegas. E ele pede para Fujioka Saki, que é aquela outra menina, a Saki, para que ela cuide da Eren e ajude no que ela precisar, né? E elas duas se cumprimentam. Basicamente é isso que acontece. Eu escrevi aqui, ó, o diálogo, né? Eu coloquei aqui mais ou menos o que é falado num doc. Esse doc também eu vou mandar para vocês depois, tá? Deixa eu só ajustar aqui para a formatação ficar um pouco mais fácil de visualizar. Colocar isso aqui pro lado esquerdo. Eu vou passar de novo agora, só que vai... eu nem preciso, na verdade, compartilhar a minha própria legenda, dá para colocar a legenda daqui. Vamos assistir uma segunda vez agora, assistindo a legenda em japonês, que é possível colocar aqui embaixo. Depois que a gente assistir a legenda a segunda vez, com a legenda agora assistir pela segunda vez, depois eu quero que vocês compartilhem um pouco o que vocês acham do nível, antes da gente começar a explorar essas frases, tá? Então eu vou tocar uma segunda vez agora com script, agora com a legenda em japonês. E aí a gente começa a conversar mais profundamente. Look. ここは君のクラスだから。誰？あの子。転校生。キリ。100点。留学生のエリンさんだ。今日から半年間この学校で勉強することになった。みんなよろしく頼むな。はじめまして、エリンです。イギリスから来ました。日本のことをたくさん勉強したいので、よろしくお願いします。じゃあ、君の席はあそこだ。辻岡、いろいろ教えてやってくれ。私、藤岡咲。藤岡。咲でいいから、よろしくね。はい。Show, então? Vamos dar uma explorada aqui nesse script. O que vocês acharam? Alguém quer compartilhar o que achou do nível? Se já tinha assistido, se nunca viu? Se acha que japonês é impossível mesmo? Ou se vocês perceberam que, nossa, é mais fácil do que eu imaginava? Algo antes da gente começar? Por hora eu achei um nível intermediário. Tá certo que o meu listening não é muito bom e por isso deu umas picotadinhas nas frases, mas tá valendo. Beleza. Rafael, achei o nível um pouco alto por enquanto, por conta dos kanjis que eu não conheço. Beleza. Júlia, achei médio, dá pra entender muito, só algumas coisas que eu não consegui pegar. Legal. Vamos matar isso aí que falta então. Vamos começar então, pessoal. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Isso aqui é o script só em japonês. Eu não vou escrever a tradução exatamente em português aqui. Eu vou fazer eventualmente anotações em português.
mas a gente acho que consegue trabalhar em cima do japonês aqui, tá bom? Não vou escrever uma tradução final bonitinha para cada frase. Os personagens que a gente tem aqui. A gente tem... o Everson falou, dá para entender, mas não consigo ler muito por conta dos kanjis. Beleza, vamos matar essa parte. A gente tem os personagens. Seto, que são os alunos, tá bom? Seto. Deixa eu deixar anotado aqui, ó. Seto. São os alunos. Na verdade, eu vou colocar... aqui em cima, a gente tem o seto, que são os alunos. A gente tem o tanin. Tanin é o professor encarregado de uma sala. Tá bom? É uma expressão específica para quando é o professor encarregado de uma sala específica. Aí usa uma expressão tanin. Um tanin também é um kyoshi, né? Que kyoshi significa professor. Então, um tanin também é um kyoshi. Cuidado que sensei é um pronome de tratamento, tá? Ele é mais próximo de um tratamento do que professor propriamente dito. A profissão de sensei, a profissão de professor é kyoshi, que é assim, ó. Desse jeito aqui, kyoshi. Sensei, você pode falar sensei para um engenheiro, você pode falar sensei para um dentista, né? Se você se refere a ele como, por exemplo, Tanaka sensei, dessa forma. É um pronome de tratamento para pessoas que têm um nível de graduação e você respeita. Não chega a ser como o nosso doutor, mas é tipo isso. Quem mais a gente tem aqui? Ó, tem o Seto, que são os alunos, tem o Tanin, que é o professor, tem a própria Erin, claro, que é a nossa querida Erin. Deixa eu colocar aqui. A gente vai ter, quem mais? Zen-in. Zen-in significa todo mundo, tá? A galera toda. Quando todo mundo fala junto, fala Zen-in, todo mundo. Se você joga jogos em japonês, você vai ver que no chat aparece lá Zen-in, quando é o chat para all. Quem mais que tem? A Saki, né? A Saki é a nossa querida Saki, que é amiga da Erin. Tá bom? Vamos começar? Então, esses são os personagens que a gente tem aqui. Então, começa com os alunos falando para o professor, né? Ohayou gozaimasu. Aí ele responde, Ohayou. Percebam, os alunos falam para o professor, Ohayou gozaimasu. Esse bom dia mais formal, mais respeitoso. E o professor se dirige aos alunos, Ohayou. Ele não tem obrigação de se dirigir formalmente aos alunos. Ele é o hierarquicamente acima, sabe? Então, você percebe que os alunos se dirigem com gozaimasu e o professor se dirige com Ohayou. Na verdade, o professor mantém uma linguagem informal durante todas as falas dele, enquanto os alunos se dirigem ao professor com uma fala formal. Isso é uma coisa interessante. Então o que a gente tem aqui é bom dia, né? Ohayou gozaimasu, bom dia. E o professor responde, Ohayou, bom dia. Então o professor se dirige a Erin, ele se dirige a Erin dizendo, Ninnen rokumi, koko ga kimi no kurasu dakara. Ninnen significa ano 2, Hirokumi significa grupo 6, né? Esse contadorzinho aqui, ele é utilizado para você definir um conjunto 6, grupo 6. Ou seja, é a turma 6 do segundo ano. Ninnen Rokumi. Eu não vou colocar aqui o furigana e das coisas de tudo, até porque lá no próprio site da Erin você consegue encontrar com furigana, você consegue baixar o script, você consegue baixar uma versão em português também, você consegue baixar de tudo de lá. Então, por isso que eu não vou me preocupar em colocar o furigana aqui, porque depois vocês podem estudar mais a fundo. Só quero dar essa introdução inicial. Então, ele fala, Koko ga kimi no kurasu dakara. Então, aqui, né, Koko ga kimi no kurasu dakara. Kimi no é o seu, kimi significa você, então kimi no é o seu, kurasu é a sua sala, a sua classe, dakara. Esse dakara, ele tem um teor explicativo. Ó, ele tá falando, é aqui que é a sua sala, então a gente parou aqui porque é aqui que é a sua sala. Esse dakara passa esse teor explicativo quando você está realmente explicando alguma coisa para alguém. Beleza? É diferente de você só usar o da. Kimi no kurasu da. É a sua sala. Você poderia falar assim. Mas o kimi no kurasu dakara passa uma nuance mais forte de explicação para uma outra pessoa. Beleza? Percebem que eu não tô passando numa velocidade muito devagar. Quando a gente fez aquele encontro lá falando sobre o texto com áudio, eu fui um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais dissecando a frase. Que aqui também é um pouquinho maior e eu quero que esse material aqui vocês estudem a fundo por conta de vocês. Eu só quero tirar as dúvidas gerais. Se eu estiver pulando alguma coisa muito, muito importante que vocês não pegaram, deixa aqui no chat, aí vocês vão me interrompendo, tá? Até lá eu vou avançando.
Ele, hora, chime, natteru zo. Ele fala, olha, o alarme, viu? Tá tocando. Natteru zo. Olha só o que a gente tem aqui. O hora é um negócio pra você chamar a atenção. Ei, galera, é o hora. Olha. Beleza? Você pode encontrar tanto hora quanto hora também. Hora. É você chamando a atenção de alguém. O chime é o alarme, é o sinal da escola, né? É o sinal da escola. E esse natteru significa estar tocando. Não é o naru, de tornar-se, né? Esse aqui é esse verbo aqui, ó. Naru. Esse aqui, ó. Isso aqui significa tocar um som. Só que ele é lido naru também, assim como o verbo naru, de tornar-se. Mas esse aqui vem de tocar um som. Então, natteru é o verbo na forma teiru, significa que está acontecendo, né? Então, está tocando. E esse zo é uma partícula de intensidade masculina. É muito usada quando, predominantemente masculino. E é usado quando você está afirmando alguma coisa hierarquicamente acima dos outros. Tipo, ó, galera, o sinal tá tocando, viu? Mais ou menos assim. Muito comum usado de pai para filho, por exemplo, esse zo no final para enfatizar. As partículas, elas são mais emotivas do que qualquer coisa, essas partículas de fim de frase, né? Yo, ne, na, sa, zo, wa, elas são mais emotivas do que um sentido gramatical propriamente dito que seja possível de traduzir. Mas essa frase, então, ó, hora, chime, natteru zo. Ó, pessoal, o alarme, tá tocando, viu? Tá tocando, galera. Beleza? Chamando atenção porque a sala tava uma bagunça, né? Aí um dos alunos, né, um seto, ele pergunta, dare, anoko. Dare significa quem. Anoko significa aquela menina, aquela criança. Ko não é só o sentido de criança infantil, pequenininha de 10 anos de idade. Anoko você pode se referir àquela garota, aquele menino, aquela menina. É uma pessoa que não é adulta, sabe? Anoko, aquela menina lá. Então quem é aquela menina? Aí o outro seto, o outro estudante, ele fala assim, tenkose, que significa estudante transferido. Vou colocar aqui, ó, tenkose. Aqui é transferido não de um país para o outro, mas de uma escola para outra. Por exemplo, uma escola de Kyoto para outra escola de Kyoto. Tenkose, estudante transferido. Aí o Tanin, o professor, fala, Shizuka ni, fica em silêncio, né? Shizuka. Shizuka significa silêncio, silencioso, né? E quando você fala Shizuka ni, você está falando para a pessoa ficar em silêncio, né? Essa aqui é a redução de Shizuka ni shite kudasai. Shizuka ni suru significa fazer silêncio, ficar em silêncio. Então ele só omite o shite. Fica Shizuka ni, faça um silêncio, fique em silêncio. E aí acontece uma coisa muito interessante, que é um cumprimento de início de aula, tradicionalmente japonês. Eu fiz japonês presencial durante um tempo, aqui no Brasil mesmo. E isso é uma coisa que acontecia quando a gente estava em grupos de 5, 6, 7 pessoas. Uma das pessoas puxava o bom dia. Mais ou menos isso que acontece, ó. O Maceto vai puxar e a Zenin, que é a galera toda, todo mundo, vai responder. Então ela fala aqui, ó. Kiritsu. Kiritsu significa levantar-se. Então Kiritsu é levantar da cadeira. Kiritsu. Aí depois ela fala de significa cumprimento, né? É o greeting, é o aisatsu. É o cumprimento. Qual é o cumprimento no caso? Ohayou gozaimasu. Bom dia. E aí depois que todo mundo fala Ohayou gozaimasu, aquela estudante representante ali que foi escolhida para fazer o cumprimento, ela fala sentem-se, que é o chakuseki. Chakuseki significa voltar ao assento, sentar-se. Beleza? Então olha só que interessante. Ela fala kiritsu, todo mundo levanta. Re, que é o cumprimento, aí todo mundo fala Ohayou gozaimasu, bom dia. E chakuseki, sentem-se. Beleza? Tá tudo bem até aqui? Deixem um ok se estiver tudo bem até aqui. Ok. Beleza. Então vamos continuar. A gente tá num ritmo legal. Depois se restar dúvidas, a gente vai abrindo pra gente tirar essas dúvidas depois que a gente passar por tudo aqui. Então, o professor, o Tanin, ele apresenta a Eren, né? Ele fala aqui, ó. Ryugakusei no Eren-sanda. A gente tem a palavra Ryugakusei.
que significa estudante do exterior, né? Ryugaku, só essa primeira parte aqui, Ryugaku, significa você estudar abroad, estudar fora do país. E aí, o Ryugakusei é o estudante que está estudando fora do país. É necessariamente fora do país. Estrangeiro, né? Estudante estrangeiro. E aí ela fala aqui, Ryugakusei no Erin-san. Erin-san é a Erin, né? Com o san, de respeito. O da é o e, apresentando. E aí ele fala, Ryugakusei no Erin-san. Esse no é porque para a gente atribuir uma característica a alguém, só que essa característica é um substantivo, você tem que usar o no. Então, quando eu falo Ryugakusei no Erin, eu tô falando que é a Erin que é estudante estrangeira. Entendem? Então eu tô atribuindo uma característica a um substantivo, só que essa característica também é um substantivo. E a forma de você ligar substantivos atribuindo um ao outro é a partícula no. Perfeito? É a mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, Mori no Kuma. É o urso da floresta. Mori no Kuma. Kuma significa urso, Mori floresta. Mori no Kuma é o urso da floresta. Só que vocês concordam que a floresta não pertence... Não, o urso não pertence à floresta. A floresta só é uma característica dele. É a mesma coisa, tá? Então aqui a gente tem a Erin, que é estudante estrangeira. Ryugakusei no Erin-san da. Aí ele fala que ela vai estudar lá por 6 meses. Ele diz, Kyou kara hantoshikan, kono gakkou de benkyou suru koto ni natta. A partir de hoje, por 6 meses, ela vai estudar aqui nessa escola. Kyou kara significa a partir de hoje. Kyou significa hoje, o kara é o a partir. Então, a partir de hoje. Hantoshikan significa período de 6 meses. Literalmente, hantoshi é meio ano. Isso aqui significa metade, isso aqui significa ano. Então, hantoshi é o meio ano e aqui é o kan, né, o período. É o período de meio ano. Então, a partir de hoje, kyou kara, por meio ano, hantoshikan, kono gakkou de, nessa escola, né, kono gakkou, e o de mostrando onde é que uma ação ocorre, benkyou suru. Kono gakkou de benkyou suru significa estudar nesta escola. A partícula de mostrando que a escola é o local em que se estuda. E aparece a estrutura koto ni natta. Então, ficou decidido, koto ni naru é algo que foi decidido sem enfatizar quem decidiu. Quando você fala koto ni suru, você está enfatizando que você tomou a decisão de fazer alguma coisa. Por exemplo, benkyou suru, koto ni suru. Eu estou falando que eu tomei a decisão de estudar. Então, decidi estudar. Quando eu falo benkyou suru, koto ni naru, eu estou falando que, tá decidido aí que eu vou estudar. Entendeu? É algo que ele tira um pouco a responsa de quem está fazendo. A gente tem no YouTube, depois vocês podem procurar, estrutura koto ni suru e koto ni naru. Tá no nosso YouTube. Procura lá que vocês vão entender bem essa estrutura, mas assistam depois dessa aula, beleza? Então, vamos colocar uma tradução para essa aqui especificamente. A partir de hoje, foi decidido que ela estudará aqui nessa escola, por 6 meses. Beleza? Nesta, né? Porque é antes de apresentar, então é nesta. A partir de hoje foi decidido que ela estudará nessa escola por 6 meses. Kyou kara hantoshikan, kono gakkou de benkyou suru koto ni natta. Você pode omitir esse foi decidido em muitas traduções, tá? Isso aqui é só para ajudar a entender. Mas seria normal se tivesse. A partir de hoje ela vai estudar aqui por 6 meses. Só isso. É mais uma nuance implícita de que ela veio para cá, foi decidido que ela viria para cá e que ela estudaria aqui. Nesse koto ni natta, normalmente eu meio que bugo. Não sei se se é essa estrutura mesmo ou se pode ser outra. Não entendi. Tipo, quando eu leio benkyou suru koto ni natta, eu penso, é o natta com o koto e o benkyou suru. Aí, tipo, será uma outra estrutura? Aí eu demoro a perceber que é o koto ni naru. Sim. É o koto ni naru mesmo e ele vai aparecer antes de um verbo na forma de dicionário. Se o verbo apareceu aqui na forma de dicionário, benkyou suru, depois veio o koto ni naru, no caso está no passado, koto ni natta,
É essa estrutura, tira e queda, beleza? O segredo tá o que tá antes. Beleza. Vai estar o verbo aqui na forma de dicionário. O verbo pode estar no passado também, né? Se foi decidido que ela estudaria uma ação que aconteceu no passado, Benkyou shita koto ni natta, tinha sido decidido que ela estudaria. Pode acontecer também. O que você não vai encontrar é Benkyou shimasu koto ni naru. Isso você não vai encontrar. Forma massa, depois a estrutura koto ni naru. Isso você não vai encontrar. E aí o professor encerra a apresentação falando: Minna, galera, pessoal, Minna, yoroshiku tanomu na. Esse yoroshiku é da estrutura yoroshiku onegai shimasu. É para você pedir, eu conto com vocês, eu conto com a ajuda de vocês. E o tanomu, que aparece aqui, o verbo tanomu, às vezes você pode encontrar ele em kanji. Ele em kanji é assim, ó. Significa pedir. Então aqui eu peço a colaboração de vocês. Beleza? Então, yoroshiku tanomu. Eu peço aqui a ajuda de vocês, a colaboração de vocês. Esse na no final tem o mesmo sentido de ne. Beleza? A gente não está muito acostumado com tanomu, né? Né. Mas de vez em quando você pode encontrar um na também. A ideia é a mesma. Acontece que o na, ele é mais utilizado em contextos informais masculinos. É mais comum um homem falar. Pode acontecer de mulher falar? Pode. Mas é mais comum masculino. Beleza? Então é o professor falando assim: galera, eu peço aqui a colaboração de vocês, beleza? Yoroshiku tanomu ne? Ou tanomu na? E aí a Erin se apresenta, toda bonitinha, toda formal. Igualzinho ela aprendeu nas aulas antes de vir pro Japão. Hajimemashite. Muito prazer, né? Vou me apresentar aqui. Hajimemashite. Erin desu. Sou a Erin. Igiris kara kimashita. Igiris significa Inglaterra. Kimashita significa o vim. E o kara é da. É o a partir, não. Vim a partir da Inglaterra. Vim da Inglaterra. Isso aqui você pode trocar para qualquer país. Hajimemashite, Vinicius desu. Brasil kara kimashita. Vim do Brasil. Beleza? Aí ela fala: Nihon no koto o takusan benkyou shitai no de yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu a gente conhece, né? Conto com vocês, conto com a colaboração de vocês. Só que antes, o que a gente tem aqui, ó? Nihon no koto. Nihon no koto são as coisas do Japão, né? Sobre o Japão. Então, sobre o Japão, as coisas do Japão, takusan, muito, bastante, benkyou shitai. Aqui é o verbo na forma tai, né? Lembra quem estava no último encontro do texto dos bombeiros? Shouboshi ni naritai. Quero me tornar. Aqui é o benkyou shitai. Quero estudar. Quero aprender, né? Então, node significa como, motivo. Então, por quê? Eu quero aprender, quero estudar muito sobre o Japão. Conto com vocês. Beleza? Nihon no koto o takusan benkyou shitai no de yoroshiku onegai shimasu. Conto com vocês para eu aprender bastante sobre o Japão. Aí o professor finaliza falando que o seu lugar é ali. Ele diz, já. Esse já é tipo, bom. Então, essa expressão bem idiomática mesmo, bom, né? É igual já do japonês. Então, já, bom. Kimi no seki é o seu lugar. Seki significa lugar, então o seu lugar. Asoko da. Asoko significa ali. Então ele fala, o seu lugar é ali. Kimi no seki wa asoko da. O seu lugar é ali. É uma das frases mais simples, né? Dizer que alguma coisa é alguma coisa, através da partícula wa. Então, kimi no seki wa asoko da. É ali. Aí ele chama a Fujioka para a Fujioka ajudar a menina. Ele fala aqui, ó. Fujioka, iroiro oshite yatte kure. Ei, Fujioka, ensine as coisas para ela, né? Ajude ela no que ela precisar. Vamos lá. Fujioka é o nome dela. Iroiro significa vários. Oshieru, ou oshieru, significa ensinar. E aqui a gente vai ter a estrutura te yatte kureru, que significa faça, por favor. Com um tom firme e de autoridade. Algo que você vai ouvir do chefe para o funcionário, da mãe para o filho, do professor para o aluno. Tá? Talvez você conheça a estrutura te kureru, que significa para você pedir para alguém fazer alguma coisa
através da estrutura te kureru. Porém, te yatte kureru é ainda mais forte no pedido, né? O te yaru, que forma o te yatte, ele já é uma estrutura de pedido e o te kureru também é outra. Você fala as duas juntas, você tem uma nuance de pedido fortíssima. Ó, Fujioka, ensine aí as coisas que ela vai precisar, viu? Oshiete yatte kure. Por que aparece o yatte kure em vez de yatte kureru? Porque kure é a forma imperativa do kureru. Então, não é só... Se eu falasse simplesmente Oshiete yatte kureru, isso aqui significa ensinar, por favor. Agora, quando eu falo Oshiete yatte kure, eu tô pedindo, ensine, por favor. Quem já assistiu o anime já ouviu. Tasukete kure, me ajude. Oshiete kure, me ensine. E é esse mesmo kure. O kure é o kureru no imperativo. Imperativo informal, beleza? Então, quando ele fala aqui, ó, Oshiete yatte kure, é ensine para ela as coisas. Iroiro passa a ideia de vários. Então, é uma frase bem, assim, estranha de se traduzir. Porém, é tipo, Fujioka, as coisas aí que ela precisar, né? O iroiro, essas diversas coisas que ela vai precisar, Oshiete yatte kure, ensine, por favor. Tá bom? Percebem que a linguagem do professor é extremamente reduzida e informal, porque o professor se dirige aos alunos, ele não tem a obrigação de ser formal. E é o que pega muitas vezes a gente entender as coisas quando a gente está assistindo conteúdo nativo, tanto anime, série, dorama, é justamente a linguagem informal das pessoas. Eles comem demais, eles reduzem demais. E isso, através do contato, você começa a pegar. Tem que assistir, tem que ter contato, não tem jeito. É um processo que você tem que deixar acontecer naturalmente. Não quero referências à música, se alguém pensou na música. Deixa eu descer aqui. Aí a Saki se apresenta. Ela fala, Watashi, Fujioka Saki. Saki é o nome dela, Fujioka é o sobrenome. Eu sou a Saki Fujioka, né? Watashi, Fujioka Saki. A Eren não entende e ela fala, Fujio, pedindo pra ela repetir, né? Não entende muito bem. Ela, Saki dei, cara. Yoroshiku, né? Fala, Saki, se você falar só Saki, tá tudo bem. I significa que tá bom, tá tudo bem. E aqui o D mostra, tipo, com o saque, se você utilizar o saque, ou mesmo que você utilizar só saque D, cara, tá tudo bem, viu? Esse karata tem de novo aquele tom explicativo que aparece essa é a sua sala do começo. Fala, se você usar saque, tá tudo bem. Saque D, cara. Yoroshiku, né? Yoroshiku, né, é o muito prazer, viu? Aí a Eren finaliza. Hi! Tranquilo? Rápido demais, lento demais? Bastante informação. Alguma dúvida, pessoal? Eu vou tocar aqui de novo antes da gente partir para a conversa. Beleza aqui, então eu vou colocar de novo, agora que a gente já reviu esse diálogo toda uma vez, a gente já tirou as dúvidas principais, eu vou tocar aqui de novo. Vamos lá. Hajimemashite, Erin です。イギリスから来ました。日本のことを
たくさん勉強したいので、よろしくお願いします。じゃあ、君の席はあそこだ。辻岡、いろいろ教えてやってくれ。私、藤岡咲。藤岡咲でいいから、よろしくね。はい。Que fofas. E aí, pessoal? Quero ouvir vocês agora. Vou até encerrando aqui a transmissão de tela. Deu para entender muito melhor, Rafael disse. Massa. É verdade. Algumas coisas que eu não tinha pegado antes, agora eu peguei. Legal. Ó, lá no site do... Ficam mais fofas agora que eu entendo mais. Jamais foram ditas palavras mais sábias. Quando você não tá entendendo, são dois monstros assim. Ah, eu quero comer você com os males do desconhecimento. Lá no site do Diálogo, você consegue baixar o script em PDF, você consegue baixar o áudio também, que é a coisa maravilhosa, é a nossa obra-prima, nossa matéria-prima, ter o áudio pra gente ouvir todos os dias, né? Para nossos ouvidos acostumarem. Eu adoraria ouvir, depois que, assim, se alguém realmente seguir os estudos desse material e for até o final, fizer as 25 semanas, eu adoraria ouvir depois o depoimento de como foi o tanto que aprendeu. Se alguém se policiar a estudar bonitinho, estudar um tópico por semana, fazer o conceito de zerar o material, né? Zerar o material é extremamente importante. Melhor do que ficar pulando de galho em galho é zerar alguma coisa, só sair dele quando você entender 100% dele. Bom, o que eu tinha para passar em relação a esse material era isso. Era uma visão geral bem expressa mesmo do que eles falam aqui, tirar algumas dúvidas básicas. O que eu quero que vocês façam agora, ou o que eu proponho, né? Não posso falar que eu quero, porque eu não vou obrigar nada. Mas o que eu proponho para vocês é que vocês estudem ele com calma. Vocês pausem, voltem, pesquisem as estruturas. Se acharem necessário, pesquisem mais frases de exemplo com alguma coisa. Tipo, ó, esse zoou no final da frase não ficou muito claro para mim. Procura mais frases que terminem com a partícula zoou no final e você vai começar a entender, sabe? Elas vão começar, essas coisas vão começar a ficar mais naturais para você à medida que você tem contato. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu acho que essas partículas, no caso, é puro contato mesmo. Eu preferia, no caso, só esperar elas aparecerem por meio que eu escuto algo natural do japonês, que daí vai ficando mais natural. Total. Eu lembro a primeira vez que eu vi essa partícula zo. A primeira vez que eu vi foi... Eu tava assistindo o filme daquele do Chihiro, da menina, né? É a menina. A Viagem de Chihiro, em japonês. E tem aquela hora que eles estão... Bem no comecinho do filme mesmo. Eles estão subindo de carro. Quem já assistiu aquele filme, eles estão indo de carro em direção ao local em que a Chihiro vai ficar lá. E eles estão subindo e o carro tá balançando tudo. E a mulher dele fala... vai mais devagar, tal. Cuidado com a ladeira. Aí o pai dela fala, esse carro tem 4 rodas. Bem machão, ele fala todo machão. 4 rodas, ó. Tração nas 4 rodas. 4 rodas, é óbvio que o carro tem 4. Ele fala, esse carro tem tração nas 4 rodas. E falar que um carro tem tração nas 4 rodas é yonku em japonês. E ele fala, kono kuruma wa yonku da zo. Ele fala bem assim. Aí eu falei, yonku da zo? Aí foi assim que eu conheci a partícula azul. Esse filme é tão marcante pra mim que eu nunca mais esqueci. Assim que é bom. Rafael Klein, gostei bastante do material. Vou reforçar algumas coisas que não peguei muito bem do livro do PJO e vou começar a estudar esse material. Achei muito bom mesmo. Que bom que você gostou. Espero que eu tenha dado um norte em relação a como aproveitar não só esse material da Eren, ele é só um, né? Na internet existem milhares, tanto para português, e se você sabe inglês também, tem milhares mais ainda para inglês, mais do que para português. Já falei que a nossa missão é mudar isso. Que português seja uma língua que seja uma das melhores para estudar japonês, de tanto conteúdo que a gente está produzindo. Então, esse modelo de você pegar e explorar, assistir, reassistir, reconhecer o quanto que você entende,
buscar o que faltou, você pode aplicar em qualquer material. É só um método, né? Um método científico que você consegue aplicar com qualquer coisa que tiver na sua mão. Só por questões de previsões, eu já sei, mas eu gostaria de pedir se pudesse pesquisar pelo menos uma frase da forma que você pesquisaria, para caso não ter alguém que não saiba. Tá. Se eu tivesse visto alguma coisa aqui e tivesse me faltado. Isso. Tá. Primeira coisa que eu faria seria o Rikai-kun. Se vocês não têm Rikai-kun ainda, eu recomendo que vocês instalem. Rikai-kun é um plugin para Google Chrome. Foi uma boa pergunta. Boa, Eric. Rikai-kun, ele é um plugin para Google Chrome, também existe para Google, para Firefox, para quem usa Firefox. Só que o nome não é Rikai-kun, é Rikai-chan, e eu vou ligar aqui para vocês verem como ele é. Ele é esse símbolozinho aqui de Rikai. E o que acontece é que quando você tem o Rikai-kun no seu computador, qualquer coisa que tiver escrito em japonês que você passe por cima, você consegue ver a tradução. Quer ver? Olha só. Tem aqui, ó, o seto. Só que se eu não conhecesse esse kanji, eu passo por cima, ó, aparece aqui, ó. Seto. Pupilo, adorei. Apareceu a tradução, pupilo, mas olha só. Kiritsu significa stand up, né? Standing up, significa ficar de pé. Re significa thanking, expression of gratitude. Re também pode significar simplesmente um cumprimento geral. Eu entendo o rei como reverência. Isso, reverência é ótima. Reverência, maravilhoso. É tipo, no anime que eu vi lá, eles colocaram a tradução. Levantem-se. Como é que era mesmo? Um outro próximo de reverência era curvem-se, ou algo assim, sabe? Eu vou lembrar, peraí. É você fazer a expressão de curvar-se assim, né? Uhum. Não é ochaku? Não. Peraí. Elas falavam rei mesmo, só que... Existe uma palavra específica para esse negócio, para esse ato de se curvar. Nossa, eu também sei dessa, mas eu não lembro. Peraí, que agora você me deixou curioso para lembrar essa palavra. Que ela apareceu poucas vezes, eu não fixei muito bem. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Eu falei que era ochaku, né? É eshaku. É esse aqui, ó. Eshaku, é você fazer isso aqui. Eshaku suru. Então você pode fazer uma reverência enquanto você faz um eshaku. Então é eshaku shinagara nagara ore o iu. Isso aqui significa você falar uma reverência enquanto você faz o eshaku. Mas olha como é legal o Rikai-kun. Você passa por cima das palavras, você consegue ver a tradução. Ó. Ohayou gozaimasu, good morning. O problema é que tá em inglês, né? Olha aqui, ó. A gente tem aqui, ó. Ryugakuse, estudante de transferência, né? De exchange, estudante estrangeiro. Erin é o nome dela, não vai pegar, claro, porque é nome. Ó, kyo, hoje. Kara, from. Então, from today, a partir de hoje, é hantoshi, metade do ano. E aí, aida, aparece como aida porque a leitura sozinha desse kanji é aida. Só que aí, através de contato, você sabe que quando aparece nenkan, você sabe que vai ser lido kan. Aí é uma questão de você ter noção mesmo. Então, hantoshi-kan, né? O aida passa a ser lido kan. Kono, esta. Gakko, escola. Benkyo, estudo. Kotoni naru. Estruturas assim como kotoni naru, kotoni suru, geralmente ele não reconhece. Às vezes reconhece, às vezes não. Ó, yoroshiku é o cumprimento. Tanoma, request, pedir. E aí o na indica emoção ou ênfase usado primariamente por homens. Então o Rikai-kun seria a minha primeira coisa que eu recorreria se eu tivesse faltado alguma coisa. Agora, se tivesse faltado, por exemplo... Aqui, ó. Chime. Chime é um exemplo de palavra que se eu lesse aqui em inglês, eu não saberia que chime, eu não sei se seria do chime ou chime em inglês, eu não saberia o que é. Eu não conhecia essa palavra em inglês.
Então, o que eu posso fazer? Chime, eu pesquisaria no Google Imagens. Olha que beleza. Você olha isso aqui no Google Imagens, você consegue ter uma noção. Você vê aqui um alarmezinho, você vê uma campainha, você vê o instrumento, né? O chime mesmo, que é o instrumento, que é o... Geralmente baterista usa isso. Aí você tem uma noção mais próxima que você está falando de um som de alguma coisa, da campainha de alguma coisa. Se a coisa está acontecendo numa escola, a irmãozinha é o alarme, é o sinal da escola. Aí você começa a captar algumas coisas. Shizukani, olha só, ele capta a expressão inteira. Be quiet, fique em silêncio. Agora, se tivesse faltado, por exemplo, a partícula zo e eu não entendesse, o que você pode fazer é pesquisar. Partícula zo. Provavelmente, como ela é um pouco mais rara em português, vai faltar. Mas ó, tem um site aqui, japonesdeanime.com. Eu não tenho problema de olhar outros sites que não sejam o nosso aulas de japonês, não. Eu sei que o nosso não tem tudo. Se falta, eu vou olhar mesmo. Deixa eu descer aqui. O Koro Sensei ali. Não entendi. Ah, o anime ali embaixo. Uma imagem do mangá. Vamos lá, partículas O. Fica no final de sentenças usada exclusivamente por homens, tendo a única função de fazer o locutor soar mais homem do que já é. Belíssimo. Ele não afeta em nada em gramática, mas seu uso pode parecer rude. Então, quando você lê esse tipo de explicação e você volta aqui, você vê que é o professor falando, ô galerinha, vamos sentar que o alarme tá tocando. Caramba. As coisas começam a ficar mais claras. Então, eu usaria o Rikai-kun. Se é um substantivo, eu vou pesquisar no Google Imagens. Se faltou alguma explicação gramatical, eu vou procurar um artigo. Eu tendo a já procurar em inglês, tá bom? Eu tendo a, se faltar alguma coisa, eu ia escrever aqui, zo particle, e aí eu ia procurar. Porque o número de coisas que você consegue encontrar em inglês ainda é maior do que em português. Então, se você tem aqui eu perguntando a mesma coisa, né? O que é o Z no final da sentença? Que é a mesma coisa do zo. Então, se você tem algum conforto em ler artigos em inglês, também é uma opção. Algo mais? No meu caso, eu pesquisaria no Dicho. E daí eu uso a própria tradução do Google Chrome como para colocar em português. Será que ele pega coisas assim? Aqui. Pega. Eu acredito que a definição que vai aparecer para você no Dicho é muito semelhante da do Rikai-kun. Porque o banco de dados por baixo do código é o mesmo. Por exemplo, Zoka, increase, increment, addition. Aqui, increase, addition, increment. Geralmente a tradução vai ser, se não igual, muito parecida. E como o Rikai-kun é mais prático você passar em cima de uma palavra em vez de você abrir um site, pode te ajudar nesse quesito. Mas assim, o Dicho é maravilhoso. Dicho, às vezes, ele consegue captar até palavras separadas, né? Você falar aqui, ó, chime, nateros, ó. Vou colocar em kanji porque... O Dicho, ele tem dificuldade pela estrutura. A estrutura ele não pega bem, não. A estrutura ele tem dificuldade. Mas, ó, o chime, que é o alarme, ele mostra aqui. Noun, que é um substantivo. O nateru é o verbo, que significa tocar, soar, né? Fazer um som. Zo significa a partícula zo, né? Que indica comando, força. Então, ele também separa as coisas para você. O Dicho também é uma alternativa. Tudo bem? Então, eu farei a minha última perguntinha. Por favor. Sobre estrutura e a gramática em si. Digamos que eu encontrei uma estrutura na frase. Onde eu pesquisaria? Só jogar no Google, normalmente eu não encontro. Pelo menos eu. Ó, eu pesquiso o bloco. Por exemplo, aqui, se a gente tem a estrutura cotoninaro, né? Que a gente encontrou aqui, a gente percebeu que isso aqui não faz sentido. Eu copio o bloco, jogo aqui, e você pode colocar um toa, depois que o toa é uma construção de definição. Então, tipo aqui, você está pedindo, ó, fale aí sobre o cotoninata, por exemplo.
Se você perceber, se tiver a sensação que isso é uma estrutura. Se não for, você não vai encontrar nada. Se for, vai acontecer isso aqui. Cotoninaru, JLPT nível 4. Pesquisa o bloco que geralmente você vai encontrar alguma coisa. Mas não vai ter TV em português, né? Bem provável. Em português eu acho um pouco difícil. Assim, é muito comum que você vai encontrar construções em próprio japonês, né? Aqui tem o Kotonisuru versus Kotoninaru, mas isso aqui me aparenta ser uma... Ah, não, não é não. Tive a sensação de que era um site em chinês, mas não é não. Aqui, ó. Hapae kaiwa. Ok. Agora esse aqui, ó. Suru koto ni shita versus suru koto ni natta, né? Ele fala, ó, jizen na eigo de. Como falar naturalmente em inglês. E como falar em inglês natural, koto ni shita e koto ni natta. Às vezes essas comparações em inglês. Olha só, apareceu aqui no Evernote. É o nosso roteiro. Spoiler. Tudo bem. Geralmente você pode pesquisar o bloco que você vai achar. Tá, beleza. Deixa eu pensar. Quer ver? O tecureru que tinha aparecido naquela frase. Tecureru versus temoral, né? Que também passa um sentido parecido. A diferença entre tecureru e temoral. Você pode pesquisar também um bloco inteiro. Oi? Eu lembro de ter ouvido esse temoral antes. Não lembro agora pra quê. Tanto o tecureru quanto o temoral, ele passa o sentido de alguém fez alguma coisa pra você, só que o tecureru tem um pouco de efeito surpresa e o temoral tem um pouco do efeito esperado. Tipo assim, eu ganhei alguma coisa de alguém, mas eu já tinha pedido, sabe? O tecureru é tipo, ele me deu. Entendi. Pessoal, a gente tá chegando aqui então a 18h58. Se tiver alguém que queira complementar mais alguma coisa. Esse foi a segunda live com vocês. Foram 2 minhas e 2 do Charles até então. As próximas 2 serão com o Luiz Rafael. A gente deixou o boss pro final. O chefão. O Luiz Rafael tá viajando essa semana. E, na verdade, ele faria uma live com vocês semana passada. Ele não pôde, então a gente acabou fazendo um vácuo, assim, né, um bloco vazio semana passada. Mas ele tá aí de volta na semana que vem. E talvez a aula com ele já vai ser a primeira semana que vem, talvez não. Bom, eu não sei dizer. Tem que esperar ele voltar para decidir. Eu espero que vocês tenham gostado, não só desse encontro, mas como o outro que a gente teve também. Eles foram coisas parecidas, a gente estudou textos e áudios, porém em níveis um pouco diferentes. Espero que vocês tenham gostado também das dicas gerais que eu dei para vocês, não só relacionado aos textos, mas relacionado a método e tudo mais. Certamente vão ter outros desafios, lives e coisas que serão feitas para grupos fechados no YouTube no futuro. E eu espero ver vocês em todas elas. Novamente, a gente agradece muito por vocês acompanharem a gente. E bons estudos para todos, contem com a gente. Que a gente vai estar sempre lá em todas as mídias sociais, todos os dias, a gente tá junto. Beleza? Beleza. Amanhã eu vou postar um videozinho de manhã, vai ser como adicionar Furigana no Anki. Quem não sabe ainda como adicionar Furigana no Anki, eu vou postar amanhã. Se alguém eventualmente não souber ainda, acredito que todos saibam. Valeu então, Rafael, Yuri, Abner, Júlia, Eric, Eberson, quem mais? Julie também, Julie Dourado, Yuri Alves eu falei 2 vezes. O pessoal que esteve aqui, foi muito bom estar com vocês esses dias aí. Vejo vocês nos vídeos, em todos os materiais, em todos os sites em que estamos. Bons estudos para todos. Valeu, galera. Idiô desu. Mata né. Bye, bye.